Olá pessoal, eu estou iniciando a aula de hoje e, contrariando a ideia do meu canal do YouTube, que é curso de inglês, hoje eu vou começar a dar aula de japonês. Eu nunca fui para o Japão não, mas eu estou aprendendo. E o pouco que eu sei eu vou compartilhar com vocês. Eu gostaria de dizer duas coisas logo de início. Primeiro, assim como a minha primeira aula do curso de inglês não foi ensinando inglês, foi mostrando a diferença entre o português e o inglês para que a mente de vocês se abrisse e entendesse melhor a língua dos outros, eu vou fazer isso também agora em japonês. Isso quer dizer que aprender alguma coisa a falar em japonês vai ser na segunda aula. E o segundo detalhe é, eu crio galinhas. Então vocês vão ouvir piada de pinto aqui perto da minha janela, ou vão ouvir os galos cantando o tempo todo. Isso aqui na minha casa é normal, é a madrugada toda. Começando a primeira aula de japonês, vocês já devem ter aberto muitos vídeos, assistido muitos vídeos falando sobre a linguagem do Japão, e as pessoas dizendo que existem 3 alfabetos, como está mostrando aí no vídeo, o hiragana, o katakana e o kanji. Eu vou dar a minha opinião. Não existe no japonês alfabeto nenhum. E aliás, a ideia de kanji que está embaixo deveria estar em cima, porque ele é o mais importante. Por que eu estou dizendo que não tem... Olha as galinhas cantando. Por que eu estou dizendo que não tem abecedário nenhum? Porque a ideia de abecedário, que é o alfabeto, são letras, sons únicos, seja elas vogais ou consoantes, que nós chamamos aqui no português de fonemas, que juntas formam as sílabas. E esses sons individuais não existem em japonês. Existe o som da sílaba, ba, ta, certo? Então, o mínimo que a gente pode dizer que existe no japonês são silabário, que é o conjunto de sílabas. Eu vou falar primeiro do kanji. O japonês ele tem uma visão de linguagem igual à língua dos surdos, Libra. Por quê? Na linguagem dos surdos, na linguagem de Libras, as palavras elas possuem um símbolo, certo? Quando ele faz o gesto, quando o surdo faz o gesto, ele está representando uma palavra completa. No japonês também é assim, que são os famosos kanjis. O kanji, ele é um símbolo que possui uma ideia. A palavra está escrita completa ali e você vai ler a palavra completa naquele kanji, certo? São aquelas letras que o pessoal tatua no corpo. Eu acho que todo vídeo de japonês que vocês escutam sobre kanji tem esse comentário da tatuagem. Então existe um desenho símbolo, um caractere símbolo para a palavra amor, outro para a palavra cachorro, outro para a palavra sol, lua, certo? E existe para cada coisa que possua uma ideia, um kanji diferente, que seria o símbolo das libras. Eu estou colocando um exemplo aí que eu criei, lógico que isso não existe. Imagine que esse símbolo que está aí fosse o kanji de gato. Tá certo? Gato. Você iria ler, os japoneses eles vão estudar os kanjis assim. Agora, vocês precisam entender a diferença entre japonês e português em relação a esses kanjis. Aqui no Brasil, nós temos 10 classes gramaticais, como vocês estão vendo aí agora na tela. A saber, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. E eu coloquei aí 2 exemplos de cada para quem já faz um pouquinho de tempo que não estuda português, só relembrar. Essas classes gramaticais elas são divididas em 2 partes, as classes abertas e as classes fechadas. E eu vou separar agora as classes abertas das fechadas. Quais são as classes abertas? Substantivo, adjetivo, verbo e advérbio. As outras 6 são as classes fechadas. Qual a diferença entre elas?
As classes abertas, elas possuem uma ideia, os substantivos dão nome às coisas, os adjetivos, a qualidade, verbo, ação, e os advérbios dão ideia de circunstância. No caso de tempo, hoje, de lugar, aqui, de dúvida, talvez, possivelmente. Então, essas quatro palavras, essas quatro classes de palavras, elas são chamadas de aberta porque você pode criar novas palavras a partir delas. Vaca, você pode criar vaquejada. Chorar, que é um verbo, você pode criar choramingar. Mentiroso, que é um adjetivo, você pode criar o verbo mentir. E amanhã, que é um advérbio de tempo, você pode criar o verbo, por exemplo, amanhecer. Então, essas classes de palavras são chamadas abertas por causa disso e porque elas trazem uma ideia. Olha agora a tabela das classes fechadas e você vai perceber que você não consegue criar palavras a partir delas e elas não possuem uma ideia, elas possuem uma função. Eu não vou dizer que elas são inúteis porque elas são úteis na língua portuguesa, mas elas só possuem uma função e não uma ideia. Por exemplo, a preposição para, ela dá uma ideia de direcionalidade, eu vou para casa, dá a ideia de origem, eu sou de São Paulo, certo? E com dá a ideia de companhia, eu vou com você e assim por diante. Elas possuem uma função, mas você não consegue pegar essas classes fechadas e imaginar um desenho para elas. Por isso, classes fechadas não existe no japonês, certo? Não existe artigo, não existe preposição, conjunção, isso não existe no japonês. Eles vão trabalhar apenas com as quatro classes abertas e as palavras formam exatamente os kanjis. E aí você pode se questionar, quantos kanjis existem? A quantidade de palavras que existem, certo? Imagina aí, 20 mil palavras. Existe, portanto, se for 20 mil palavras, que eu nunca contei, 20 mil kanjis. Uma loucura para se memorizar cada um. Isso quer dizer que quanto mais kanjis você memorizar, mais você vai conhecer os símbolos japoneses, certo? Que aí você pode escolher a sua ordem de memorização. Por que eu comparei o japonês com Libras? Porque o japonês ele só vai usar as quatro classes abertas, assim como o surdo também. Então, olha só essa frase que está aí na tela. Eu estou indo para a sua casa. Você para falar na linguagem de surdo, você vai anular todas as palavras aí que pertencem às classes fechadas. Para um surdo, ele vai usar apenas eu, sua, para mostrar a diferença entre a sua e a dele, casa, que é o local, e o verbo na forma original. E existe um símbolo para o verbo ir. Não existe eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós vais, eles vão. Não existe isso. Então, ele vai dizer eu, sua casa aí, ou então você, minha casa e. O japonês ele vai falar exatamente dessa mesma forma. Vai usar apenas os kanjis das classes abertas. E aí o que seria o hiragana? O hiragana é um silabário, já que eles não possuem letras individuais. Seria o nosso ba, be, bi, bo, bu, na, ne, ni, no, nu. E aí você pode se questionar. Então as letras do hiragana dão umas 1000. Por quê? Porque existe, como no exemplo que está aí na tela agora, as sílabas simples, a, as sílabas de 2 letras, ba, be, bi, bo, bu, as sílabas de 3, bra, de Brasil, as sílabas de 4 letras, como prés, de prestação, ou, como vocês estão vendo aí, até de 5 letras, trans, de transformar. Em japonês não existe uma sílaba de 3 letras em diante, só existe sílabas de 2 letras. E o a, e, i, o, u, como sendo de uma só letra, que aliás a sequência do japonês é a, i, u, e, o. É como se você pegasse o a, e, i, o, u, baixasse o e e o o, lesse as 3 de cima e as 2 de baixo. A, I, U, E, O. Essa é a sequência do japonês. Então, com a letra B, a sequência ficaria ba, bi, bu, be, bo. É assim que você vai ter que começar a estudar, quem está interessado em aprender japonês. E aí a sílaba bra, né, de formar Brasil. Isso aí, para o japonês, vai ter 2 sílabas. E ele vai colocar um U depois do B. Vai ficar bura. É tanto que Brasil, eles não vão ler assim, bra. Eles vão ler bura. E vai ficar como? O nome Brasil vai ficar Buradiro.
certo? Porque não existe sílaba de 3 letras lá. Com exceção de tsu e outro que eu não estou lembrando agora, mas isso não é considerado nem como uma sílaba tripla. Flá, de Flávio, vai ficar Fulávio, certo? Então, como eles têm uma quantidade limitada de sílabas, já que as sílabas para eles só tem 2 letras, nós vamos ter 46 uniões do que a gente chama de abecedário, de vogal com consoante. Portanto, 46 caracteres, que seriam os 46 hiraganais. Você vai precisar memorizar 46, eu vou mostrar no final da aula a tabela. Aliás, eu vou mostrar a tabela logo agora. Dê uma olhadinha na tabela aí. Pronto, talvez não esteja completo, mas essa é a tabela dos 46 hiraganais que existe. E você vai precisar memorizar todos esses 46 como sendo a primeira coisa a se fazer no estudo de japonês. Agora, para que existe o hiragana, que é a única forma de se escrever em forma de silabário as palavras em japonês? Vou repetir. As palavras em japonês podem ser escritas com hiragana. Para que o hiragana existe? Se existem os kanjis. Em japonês, existem os kanjis que representam as classes abertas. Não existem as classes fechadas, mas existe uma outra classe que também possui funções, mas que não possuem ideias. E aí, se não possui ideia, como gato, como hoje, se não possui a ideia, não vai poder existir o kanji. Uma das utilidades do hiragana é essa. Lembrando que todo kanji você lê gato, mas esse ga e esse tu você pode escrever em forma de hiragana, já que existe o símbolo, porque o kanji ele é bem desenhado e o hiragana é bem simples. As crianças na escola japonesa começam aprendendo o hiragana para depois pegar aqueles 2 hiraganais ga, tu, no meu exemplo, e aprender o kanji de gato. Você pode ler tanto o kanji como o hiragana com a mesma pronúncia. E aí, qual é a utilidade do hiragana, como eu já comecei a explicar? Para você entender, uma das principais utilidades do hiragana, que seria essas letras em forma de sílaba, você precisa entender em português o que é um morfema. Morfema, diferentemente das classes fechadas, certo? Elas são pedaços de palavras, como prefixos e sufixos, mas que possuem a mesma utilidade que as classes fechadas, que são palavras completas, que possuem função. Os morfemas no português também possuem função. Olha um exemplo aí, para ficar bem simples de você entender. O morfema ada, ele tem a função de transformar um substantivo em uma ação provocada por aquele substantivo, que é o caso de pau, que é um objeto, e você, quando encaixa o morfema ada, que tem a função de transformar, de fazer essa transformação de substantivo concreto para abstrato, vai virar paulada. Outro exemplo aí, os morfemas eiro, ense, ista e ano. Qual a função deles? Já que eles não são classes fechadas, eles são sufixos. Eles têm a função de transformar um lugar em alguém pertencente naquele lugar. Aquele lugar, certo? Do tipo, Brasil é o lugar, brasileiro, quem pertence ao Brasil. Natal é a cidade do Nordeste brasileiro. Natalense é quem é de Natal. Flamengo é o time. Flamenguista é quem pertence ao time do Flamengo. Corinthians é um time. Corintiano é quem pertence. Então, eu estou dando esse exemplo para você saber ou entender o que é um morfema. Eles têm a função de transformar uma palavra que tem uma ideia em outra ideia.